Enquanto a população brasileira fica brigando entre direita e esquerda, existe um nível muito acima, onde poucas pessoas enxergam, mas quem é de fato que está governando o nosso país, que é o sistema. O sistema, ele é um conjunto de interesses em comum, de grandes corporações, de burocracias e de alianças antigas, que independente do presidente que esteja no comando, elas vão sempre se manter ali, ativas. Só que para muitas pessoas isso pode parecer uma teoria da conspiração, né? Pode parecer que esse sistema não existe, mas só que no fundo, todo mundo sabe que existem coisas que a gente não consegue explicar. Decisões na mão de uma única pessoa, interesses que parecem que vêm de uma ordem superior, global, às vezes, né? Por muitas vezes isso tem interferência de outros países também. Afinal de contas, a gente vive num globalismo hoje em dia. Então, existe sim um poder global que determina as decisões que acontecem dentro de cada país. E isso vem influenciando o nosso país de uma forma muito abrupta e muito significativa, assim. E por que muitas pessoas não querem aceitar que o sistema existe, né? Porque essa polarização política que nosso país enfrenta, ela torna mais cômodo a definição de um adversário político. Então eu estabeleço que tem um inimigo do outro lado e que eu sou o lado bom, e aí eu não me responsabilizo por cobrar, por fiscalizar o político que entrou no poder ali. E a gente precisa abrir a nossa mente para entender que o político ele não está ali para ser apoiado, para ser idolatrado. Ele está ali para ser fiscalizado e cobrado. E é justamente isso que o sistema não quer que o povo faça. Porque um povo dividido é um povo distraído, é um povo que não questiona. Então, quando a população não se levanta, não desperta e não cobra os seus governantes, o sistema permanece intacto, ditando as leis, ditando as regras, ditando a conduta. Então, para uns é muito interessante dividir a população, né, para o sistema de fato. E o sistema, ele não é uma pessoa, ele não é alguém. O sistema não tem lado, não tem ideologia, ele só quer estabilidade e poder. Então, quando surge alguém que questiona, isso gera um incômodo no sistema e essa pessoa precisa ser eliminada. O Jair Bolsonaro, ele surgiu como o outsider, como uma pessoa que iria enfrentar o sistema. E aí muitas pessoas depositaram esperança nele, porque ele parecia ser o diferente. E desde a redemocratização, muitas pessoas que entram ali, né, seja como prefeito, governador ou qualquer cargo de poder, elas entram com essa intenção, até com boa intenção, mas de fato depois acontece o que aconteceu com o Bolsonaro. Ele foi absorvido pelo sistema. Ele prometeu que não iria fazer as mesmas alianças, mas acabou fazendo. Prometeu que ia fazer reformas, como a reforma tributária, por exemplo, que acabou não acontecendo. Então, muitas promessas de campanha que ele acreditava que seriam simples de executar depois que ele entrasse, ele não fez, porque o sistema o absorveu. E aí você pode se perguntar, mas teve a pandemia, né? Você pode argumentar, teve a pandemia, ele teve que fazer acordos para conseguir governar. Essa é a prova da existência do sistema. A partir do momento que um presidente ele tem que se render e fazer acordos e alianças que ele jamais faria em outro momento, é porque o sistema pressionou de tal forma que ele teve que se render. E aí ele cometeu vários erros também, né? Várias promessas que ele prometeu, ele não cumpriu. Muito por um certo comodismo também. Pautas que eram cruciais para os conservadores, ele deixou para trás, né? Então, o governo dele foi por terra e ele foi absorvido pelo sistema. Então, o sistema ele quer fazer você acreditar que você está no comando, que através do seu voto você vai mudar as coisas no país, quando na verdade você só muda quem está gerenciando, quem é o gerente, mas o proprietário, quem dita as regras, são sempre as mesmas pessoas, né? E é isso que é triste. Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso acontece em outros países também. Mas aqui isso vem acontecendo de uma forma muito clara e nítida, assim. E por que que o sistema, ele lidar melhor com determinados espectros políticos? Por exemplo, a esquerda, né? O sistema, ele se dá muito melhor com a esquerda. Por quê? Primeiro porque ela já conhece
o Lula e o PT há mais de 20 anos, então ela já sabe como lidar com ele. E a esquerda, ela não questiona as elites. Ela governa, ela faz acordos muito mais fácil com as elites. Então, ela, através do assistencialismo que ela dá para a população, um tipo de um cala-boca assim, né? A população fica quieta, tranquila, achando que eles estão fazendo algo muito bom, quando a estrutura mesmo não é tocada. Os acordos e os conchavos continuam sendo feitos. Então, quando um governo de esquerda está no poder, para o sistema é muito melhor. Por isso que eu jamais voto na esquerda, né? Não é nem por questão ideológica, assim, também por questão ideológica, mas muito mais por causa disso. Porque a esquerda, ela se adapta muito melhor ao sistema. E as coisas não mudam no país, quando a esquerda está no poder. A gente nunca teve um governo de direita antes do Bolsonaro. A gente viveu muito tempo no teatro das tesouras, né? Onde a gente achava que tinha uma direita, mas na verdade eram dois lados da mesma tesoura, dois lados da mesma esquerda, né? Dois lados da mesma moeda. Então, falar, por exemplo, que o Fernando Henrique era de direita, né? Um socialista nato. Então, a gente viveu por muito tempo assim, com o mesmo espectro político no poder, que era a esquerda, e quando a gente teve alguém que se dizia de direita, ele foi absorvido pelo sistema. Então, a gente precisa enxergar um pouco acima, né? Já assistiu aquele filme Não Olhe para Cima? Na verdade, a verdadeira intenção desse filme era justamente essa, né? Fazer com que as pessoas olhassem para o nível superior, que é o sistema que controla tudo, né? O global ali. Então, a grande mídia, né? Os órgãos burocráticos, como a Receita Federal, a AGU, TCU, são órgãos que têm cargos de carreira e a decisão está sempre na mão das mesmas pessoas. E a gente enfrenta as mesmas burocracias durante anos. Entra presidente, sai presidente, nada muda. Por quê? Porque ninguém enfrenta, de fato, esse sistema. Então, quando o Bolsonaro surgiu, por exemplo, dizendo ser a engrenagem na areia, a areia na engrenagem, né, do sistema, ele entrou com essa ideia, mas no fundo, na verdade, a gente viu que nada mudou, né? Então, o fanatismo político, ele cega as pessoas nesse sentido. Quando você entrou nesse mar de lama de defender um político, você não consegue mais sair dele, né? Fica difícil para você abrir mão da identidade que você criou quando você começou a defender esse político. Mas eu estou aqui para dizer para você que não é tarde, que ainda é tempo de você sair desse mar de lama onde você mesmo se colocou, de você abrir os olhos e começar a enxergar que existe algo muito acima de esquerda e de direita, a começar a questionar, começar a cobrar o político que você elegeu e não apoiá-lo e não idolatrá-lo. Você lembra na época do Bolsonaro, quando tinha o cercadinho ali, que ele vinha dar os discursos? Eu lembro que muitas pessoas ficavam na esperança de que aquele dia seria o dia que acontecia algo diferente, que iria acontecer algo diferente. E no final não acontecia nada, né? O sistema estava muito acima, era muito mais bruto, mais poderoso. E ele acabava se rendendo. E é isso que acontece, gente. A diferença da direita para a esquerda é que na esquerda a gente tem um assistencialismo, as migalhas, né? Que mascaram as coisas que acontecem por trás. As pautas identitárias que a esquerda se apropria, falando que vai ajudar as minorias, quando na verdade não faz nada para minoria nenhuma, nem para o pobre, nem para o negro, nem para o LGBT, nem para ninguém, né? Eles usam isso como massa de manobra. Já a direita, por outro lado, né, o bolsonarismo, usam muito da religião, né? Usam muito da fé das pessoas como escudo, como argumento político, o que já é por si só um pecado, né? Então, na Bíblia diz, né, em Jeremias 17:5, que maldito é o homem que confia no homem. A gente não pode depositar nossa esperança em político. Os políticos nunca vão fazer nada pra gente. A nossa esperança está em nós mesmos, na nossa capacidade de ser independente, na nossa capacidade de não ser controlado, de não ser massa de manobra. Então, comece a olhar mais para cima, a entender o que está por trás de tudo isso, dessa guerra. Essa guerra que faz você brigar com seus amigos, com seus parentes, que faz você ficar numa situação cômoda, esperando que um político vai resolver tudo, né? Vai chegar num cavalo branco ali e vai resolver todos os seus problemas. Na verdade, nenhum político vai salvar o Brasil. Porque existe uma coisa muito maior, estruturante, acima disso tudo, que está tomando as decisões por você. Então, enquanto a população não abrir os olhos e de fato não despertar, a gente vai continuar distraído nessa guerra entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro, ofendendo quem pensa diferente, chamando de fascista, chamando de
golpista, chamando de comunista, né? A gente vai ficar nessa palhaçada, nessa guerrinha que não vai levar a gente para lugar nenhum. Então entenda que o poder que governa o país e o mundo em si, ele está muito acima de esquerda e direita. É um sistema bruto, carcomido, que quer que a gente fique brigando, né? Só olhar os comentários aqui nos meus vídeos que vocês vão entender. As pessoas falando que eu estou defendendo o lado A ou o lado B, quando na verdade eu não tenho lado nenhum. Meu lado é o Brasil. Meu lado é minha família, meu trabalho. E a única coisa que eu idolatro, o único ser que eu idolatro é Deus, Jesus Cristo. Ele sim merece a idolatria. Homem nenhum merece minha idolatria. Tá bom, pessoal? Então, eu tenho uma série de vídeos para trazer para vocês aqui sobre vários pontos que eu penso do nosso cenário político. E esse sobre o sistema é um deles. Eu quero trazer um próximo aqui, falando sobre o papel do cristão na política, como a gente não pode idolatrar o Estado, nem os políticos, que a própria Bíblia condena isso. Então, quando eu vejo um cristão falando que um político é o escolhido de Deus, isso por si só é uma heresia, é um pecado, né? Deus não permite que homem nenhum seja idolatrado. Tá bom, pessoal? Mas isso fica para um próximo vídeo. Por hora eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, que você desperte sua consciência e comece a enxergar o que está muito acima da superfície que a gente enxerga aqui, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.